Rádio França Internacional. E passamos então para a segunda parte da nossa emissão. Começamos com o convidado, Raul Braga Pires. É precisamente o convidado de Liliana Henriques. Convidado. Neste dia 25 de julho, o presidente tunisino Kais Saied submete aos eleitores a proposta de uma nova Constituição em que se atribui boa parte dos poderes, nomeadamente o de nomear o primeiro-ministro e o seu governo, bem como de exonerá-los sem ter de se justificar e propor também leis cuja análise será prioritária no Parlamento. A perspectiva desta votação, anunciada há muito, não tem deixado de criar polémica, com a oposição a apelar ao boicote, existindo dentro do país, mas igualmente no exterior, o receio de que a única democracia erguida depois das primaveras árabes se torne agora uma ditadura. Kais Saied, no poder desde 2019, argumenta pretender arrumar a casa e negociar um empréstimo junto do FMI num contexto em que o país tem uma taxa de desemprego na ordem dos 40% entre os jovens e uma dívida externa que ultrapassa os 100%. Todavia, não se pode ocultar que esta consulta popular acontece também um ano depois de Kais Saied demitir o seu primeiro-ministro e suspender o Parlamento, órgão que acabou por dissolver no passado mês de março. Apesar destes indícios, Raul Braga Pires, politólogo arabista, prefere dar o benefício da dúvida a Kais Saied e mostra-se convicto de que a nova Constituição vai passar. É uma Constituição hiperpresidencialista. Este presidente amanhã vai ser um presidente, já hoje, a partir das 22 horas locais, certamente. Eu digo isto com esta certeza porque a concentração de poderes atuais, sobretudo a do judiciário no presidente Kais Saied, é aquilo que lhe garante a vitória de hoje. E, basicamente, a vitória vai ser da abstenção, que vai ser uma coluna grossa do resultado final. Mas esta Constituição vai passar. Agora, a dúvida que se coloca é, então e amanhã? Ele já é oficialmente um ditador ou não? É aqui que eu dou o benefício da dúvida ao presidente Kais Saied, por uma variedade de razões, sendo que as principais estão precisamente na população, nos tunisinos. Os tunisinos, nestes esboços que no último semestre foram saindo para debate público, houve uma grande preocupação relativamente às liberdades individuais. E, portanto, essas liberdades individuais continuam garantidas. O que o presidente criou foi mecanismos para desenliar os nós górdios que a geringonça islamista liderada pelo Ennahda foi atando ao longo do pouco período que esteve no poder. Relativamente a este referendo, porquê é que os partidos de oposição fizeram campanha para o boicote deste referendo em vez de incitar os eleitores a ir massivamente votar contra esta nova Constituição? Porque aí está a forma de rejeição do sistema. Porque o que os partidos da oposição, quando nós falamos dos partidos da oposição, estamos sobretudo a falar de partidos de esquerda, da esquerda tradicional. E isso depois é confundido com a dicotomia islamistas versus laicos. Ora, estes laicos, muitos deles não são verdadeiramente laicos. O que eles são é verdadeiramente saudosistas de Ben Ali. E, portanto, o apelo ao boicote é um apelo à rejeição total do sistema que foi reconstruído no pós-2011, no pós-Revolução da Primavera Árabe, e acaba também por ele próprio ser um apelo à rejeição desse sistema, porque o passo seguinte que Kais Saied quer dar é o da luta sem tréguas à corrupção, é o da luta sem tréguas àqueles oligarcas, agora que se fala tanto de oligarcas na Rússia, àqueles oligarcas tunisinos que conseguiram fazer a ponte do antigo regime para o novo regime, mantendo os privilégios, mantendo a corrupção, mantendo a clientela e que neste momento estão a inquinar o processo democrático e que depois deu na inviabilização da governação do dia-a-dia. E, portanto, esse apelo a essa rejeição ou a esse boicote é, sobretudo, um apelo à rejeição do novo sistema. E depois, uma outra coisa muito importante a analisar é que quando se fala das manifestações anti-referendo, na Tunísia, nós muitas das vezes pensamos em milhares de pessoas. Havia manifestações que não chegavam às 100 pessoas
Porquê? Porque eram dos partidos minoritários que, apesar de se considerarem na oposição, não estavam representados no Parlamento. E não estavam representados no Parlamento porque o novo sistema não lhes permitiu essa capacidade de angariação de votos, porque o novo sistema permitiu esta pulverização da esquerda em vários partidos políticos e, portanto, os vários blocos de esquerda da Tunísia foram os que mais apelaram ao boicote no dia de hoje, mas são também aqueles que menos representação parlamentar têm. Portanto, inclusivamente, fizeram alianças contra a natura com os islamistas do Ennahda, que também iam juntos para as manifestações e que apelavam ao mesmo fim, sendo que são pessoas, partidos, ideologias que estão completamente nos antípodas umas das outras. O que é que o Kais Saied vai fazer com esse poder todo? É mesmo para arrumar a casa ou é um delírio de um ditador nostálgico do tempo por exemplo, do Ben Ali? Não creio, precisamente porque há logo aqui à partida a questão da idade. O Kais Saied não tem a idade que Ben Ali tinha quando chegou ao poder. E depois não tem a mesma mentalidade, não tem o mesmo esquema mental, não tem o mesmo caráter. Eu creio que, sendo um homem mais velho, teórica e praticamente está mais perto da morte que os outros, e quando chegamos a estas idades ficamos mais preocupados com o legado que deixamos mais do que com aquilo que podemos fazer. E ele já percebeu que este é um momento histórico que vem de 2011, portanto são 11 anos que já passaram desde esta ruptura social e política que aconteceu no Magrebe e no Médio Oriente e que começou exatamente na Tunísia e, portanto, ele sabe que está a viver um momento histórico e que na história poderá eventualmente ficar. O seu legado poderá ser o do homem que teve a coragem de dar um murro na mesa na altura certa, cortar a direito, arrumar a casa e deixar para o próximo a casa arrumada para a Tunísia seguir o seu caminho na senda da democracia normalmente. Isto acontece numa altura em que a Tunísia está numa profunda crise social e económica, portanto uma economia varrida literalmente pela Covid-19 e agora também pelas consequências do conflito na Ucrânia. Kais Saied tem tentado negociar um novo empréstimo com o FMI. Que margem de manobra tem ele quando, enfim, a nível do exterior, ele é visto como um putativo ditador? Sem dúvida, essa é a grande questão e essa grande questão coloca-se já hoje, mas os verdadeiros efeitos para todo o Magrebe e África da guerra na Ucrânia, nomeadamente na questão da crise dos cereais, vai-se verificar no final do próximo semestre. Vai-se começar a agudizar seriamente a partir de dezembro, janeiro. E aí Kais Saied estará muito dependente do exterior. Se não há subvenções do Estado para os produtos de primeira necessidade, a fome e o desemprego são generalizados e a seguir a isso vem o conflito social, vêm os golpes de Estado, vêm os militares, vêm as crises migratórias e, portanto, perante este cenário, estou em crer que a União Europeia, Nações Unidas, Banco Mundial, Banco Africano para o Desenvolvimento, União Africana, a União do Magrebe, todas as instâncias internacionais e regionais vão dar o seu contributo para que não se caia neste cenário que é bastante previsível. E, portanto, eu até vejo isso mais como uma garantia de que Kais Saied vai ter ainda mais margem de manobra para continuar a arrumar a casa, no sentido em que ele muito praticamente colocará o problema perante os tunisinos e explicará da seguinte forma: ou é isto feito desta maneira como eu proponho, ou então é o caos. Porque o que vem a seguir é a crise cerealífera, é a produção que nós não temos para acudir às nossas próprias necessidades e estamos dependentes em 30%, 50% da importação de cereais a partir do exterior e inclusivamente a partir da Ucrânia e da Rússia, que são os grandes fornecedores. O cenário é este e, portanto, ou são tomadas estas medidas que eu proponho ou então o cenário seguinte será o caos e esse é que é o de evitar. E, portanto,
Neste particular da crise, eu vejo esta crise até como mais benéfica para a imposição das medidas do Presidente do que uma limitação à sua ação. Era Raul Braga Pires, politólogo arabista baseado em Lisboa.